Tópico 1, então, a necessidade de expiação. Com o termo expiação, nos referimos ao ato de remir uma pessoa de um crime ou falta cometida. Foi isso que aconteceu conosco por intermédio da obra expiatória de Cristo. Então, olha só, estávamos condenados. Imagine aí um julgamento, um juiz é Deus. Nós estamos ali, pecamos. Então, houve um julgamento e houve uma condenação sobre esse pecado. Que condenação? Morte. E morte onde? Na cruz. Só tem um jeito de nós não irmos para essa cruz. É que se alguém pegar sobre ele o nosso pecado e morrer no nosso lugar. Então esta se tornou necessária porque o pecado atingiu a humanidade e a criação, de modo que o ser humano não consegue resolver esse problema por si mesmo. Então veja bem, como nós poderíamos resolver isso? Nós iríamos ser mortos na cruz e irmos para o inferno, depois, no futuro, para o lago de fogo e enxofre. Nós não tínhamos como solucionar isso, não tínhamos como escapar desse julgamento. Nesse contexto, a obra expiatória de Cristo se expressa por meio do padecimento de cruz para aniquilar o poder do pecado sobre o ser humano, como está em Romanos 5, 20 e 21. Então, o que está dizendo? Está dizendo que Jesus teve que morrer em nosso lugar. Veja, foi na cruz do Calvário o lugar em que se deu o sacrifício expiatório de Cristo, substituindo o pecador pelo justo Cordeiro de Deus, que pagou em nosso lugar e para sempre a dívida do nosso pecado. Isaías 53. Então veja só, ao invés de nós morrermos na cruz, Jesus pegou sobre ele o nosso pecado e ele morreu em nosso lugar na cruz. É o que nós chamamos aí na teologia de sacrifício vicário, ou seja, substituto, né? Você substitui, Jesus nos substituiu naquela cruz. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele foi oferecido em nosso lugar. Esse ato é a suprema expressão do amor do Pai por meio de Jesus Cristo, seu Filho, para com todos os homens. Quem ama realmente dá a vida. E é isso que Deus fez. Ele traz o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar, para dar a vida por nós. O que diz a palavra de Deus? Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então Deus prova que realmente nos ama, que Ele foi capaz de dar a vida por nós. Tópico 2. A abrangência do pecado. As Escrituras mostram que todos pecaram e que por isso foram afastados da presença de Deus, passando a inclinar-se para o mal. Romanos 3, 23, Salmos 14, 3, Marcos 10, 18, Eclesiastes 7, 20. Então a Bíblia afirma, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Veja bem, não é que agora, antes de nascer, a pessoa já é pecador. Não é isso que está dizendo aqui. Está dizendo que todos nascem e eles são que a imagem e semelhança de Adão, né? Herdaram a semente do pecado de Adão, a semente está lá dentro. Agora veja bem, a criança, antes dela saber, né, antes da idade que nós chamamos de cognitiva, antes dela entender o que é certo e o que é errado, se ela morrer, ela está salva. Ela não sabe ainda o que é pecado. E isso já desmonta também essa teologia aí calvinista. Porque a criança não sabe o que é pecado ainda, e se ela morrer, ela está salva. Então, veja só, quantas crianças existem? Quantos de nós já fomos crianças? Todos nós. Então, ninguém nasceu já condenado, como diz a teologia calvinista. Porque qualquer criança, se ela morrer, antes de saber o que é certo e o que é errado, ela está salva. Então veja só, temos que tomar cuidado com essas
heresias que ensinam por aí. Então, quando a pessoa tiver a oportunidade de pecar, já saber o que é pecado, o que é certo e o que é errado, então quando ela atender esse desejo que está dentro dela, essa semente que está dentro dela, então aí ela vai pecar. Aí a partir daí, então existe o quê? Uma condenação sobre ela. Por isso que a Bíblia diz o quê? Todos pecaram, significando isso. Porque todos os seres humanos nascem com a semente do pecado, já são tendentes a pecar. Mas primeiro vai ter que saber o que é pecado primeiro, o que é certo e o que é errado. E aí, quando souber, o que acontece? A lei, tanto a lei escrita como a lei da consciência, acusa e sabe, então a pessoa sabe, isso aqui é certo, isso aqui é errado, isso aqui agrada a Deus, isso aqui desagrada. Então ele vai cometer o pecado quando ele escolher o que é o errado. Aí ele peca. Então a partir daí ele tem um destino, que é o quê? Lago de fogo e enxofre, ele pecou. O salário do pecado é a morte. Então a morte aí são mortes, na verdade, no plural, né? Tem a morte física, corpo, tem a morte da alma, a alma que pecar, essa morrerá. Tem a morte espiritual, que é o desligamento de Deus, Isaías 59, diz o que? Vossos pecados fazem separação entre vós e vosso Deus. Né? Então existem mortes para aquele que peca. Por isso o todos pecaram quer dizer isso. O problema do pecado é tão sério e sua abrangência é tão grande que a Bíblia mostra que ele faz a separação entre o pecador e Deus, como está em Isaías 59, 2, impedindo as pessoas de serem salvas da ira divina, Hebreus 10, 26, 27. Assim também a natureza foi atingida pelo pecado, fazendo a terra sofrer graves consequências naturais, degradação ambiental, poluição, destruições por causa da ganância, como está em Gênesis 3, 17 e 19, Romanos 8, 22. Por isso a terra geme, aguardando uma restauração plena por meio da redenção dos filhos de Deus. Veja aí 2 de Pedro 3, 13, Romanos 8, 20 e 21. Quando enfim o Senhor Jesus reinará para sempre. Então a abrangência aí do pecado é o quê? Ele atingiu a todos. Olha aí. Se todos, quando têm a oportunidade de pecar, pecam, então todos foram atingidos pela condenação. Excetuando, é claro, aquelas crianças, né, que ainda não sabem o que é pecado. Então a palavra de Deus deve ser lida, estudada com exegese, né, vendo o que significa cada coisa. E nós vemos aqui que até o planeta sofreu consequências por causa do pecado. Então o homem vem o quê? Degradando, destruindo a terra, destruindo tudo. Era para o homem preservar. Deus deu uma ordem para Adão, para cultivar o jardim. Né? Então a terra deveria ser cuidada por este homem. Mas o homem vem só destruindo, 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 destruindo. Mas você não precisa preocupar, porque não vai faltar. Não vai faltar comida, não vai faltar água. Quanto nós estivermos na terra, Deus vai providenciar essas coisas para nós. Sempre vai haver alguém que vai ter o desejo de plantar, de cuidar da terra. Né? Sempre vai ter alguém. Agora a intenção do homem maligno é destruir, acabar com tudo. Por isso estamos vendo aí alguns líderes, né, de países que querem destruir a terra, querem jogar uma bomba, destruir tudo. Porque a ideia maligna do homem é destruir. Mas acontece que a igreja está na terra. E a igreja é quem barra essa ação maligna. O Espírito Santo está dentro de nós e está agindo. Então o Espírito Santo é quem controla isso através da igreja. A igreja está na terra e enquanto ela estiver na terra, a terra não será destruída. A igreja está presente. É corpo, é templo do Espírito Santo na terra. Depois vai haver o milênio, onde a terra será restaurada. Jesus estará governando sobre a terra. E depois do milênio, a terra será totalmente
destruída pelo fogo. Vai ser feito novos céus, nova terra. No tópico 3, a expiação de Cristo. Como estudamos em lição anterior, os sacrifícios do Antigo Testamento apontavam para a obra expiatória de Cristo, em que uma vítima inocente morreria pelo verdadeiro culpado, a fim de remir o pecado e a culpa dele. Enquanto os sacrifícios do Antigo Testamento apenas minimizavam a situação do pecador, a obra expiatória de Cristo resolve de uma vez por todas o grave problema do pecado, como está em Romanos 3, 23 a 25. Então, os sacrifícios exigidos pela lei do Antigo Testamento eram o quê? Uma sombra apenas do sacrifício legítimo, verdadeiro. Aqueles sacrifícios, o sangue então era levado lá no Santo dos Santos, colocado ali na tampa do propiciatório, na tampa da arca. E ali então Deus aceitava o sacrifício, o sangue daquele animal, em lugar do sangue das pessoas. Então, a condenação estava ali sobre o animal, ao invés do homem, dos seres humanos, no caso os hebreus, os judeus, serem mortos. Então Deus aceitou isso. Deus criou isso. Acontece que as pessoas faziam o seguinte: eu vou pecar, depois eu vou lá e ofereço um animal no meu lugar, está tudo bem, eu volto a pecar do mesmo jeito, depois eu ofereço outro animal. Então a lei que deveria ser usada para o bem, começou a ser usada para o mal. Ao invés da lei salvar alguém, fazer alguém chegar a Deus, ser perdoado, a lei fazia o contrário. A lei condenava o homem, porque ele não teve arrependimento. Então ele se tornava cada dia mais pecador. Por isso que a Bíblia diz que foi necessário, então, uma nova aliança. E agora não no sangue de animais, mas agora no sangue de Jesus Cristo. Agora Jesus morre de uma vez por todas. Não é como no Antigo Testamento, que tinha que oferecer todo dia sacrifício. Jesus fez um sacrifício único, perfeito. Por quê? Primeiro, o sumo sacerdote oferecia sangue no lugar dele também, porque ele pecava, pela sua família também. Era imperfeito. Nosso sumo sacerdote Jesus nunca pecou, é perfeito. Segunda coisa, lá era oferecido o quê? Um animal. O animal não escolhia morrer. Já no sacrifício de Jesus, ele escolheu dar a vida. Ele dizia: eu dou a minha vida. Veja só. Então ele decidiu, ele mesmo, dar a vida. Lá era animal que morria. Aqui é homem, é Deus, é Jesus mesmo. É um homem que morre em nosso lugar. Outra coisa, lá o sacrifício, o sangue ia lá para o Santo dos Santos, o tabernáculo, ou o templo, feito na terra por mãos humanas. O sacrifício de Jesus não. Foi ao céu, apresentado diante de Deus, lá no céu. Veja só, é perfeito, é único, é eterno, é suficiente. Para salvar quantos? Todos. Agora, nós, a Bíblia está dizendo, olha, não importa se você é grego, se você é judeu, se você é gentil, aí, não importa. Deus encerrou todos debaixo do pecado para usar de misericórdia para com todos. Então o sacrifício foi feito por todos. Então, para você achar, como no calvinismo, que o sacrifício foi só por alguns, então tinha que estar escrito na Bíblia que Jesus morreu por alguns predestinados. Mas não é isso que diz a Bíblia. Aqui diz bem claro que Deus amou o mundo, então todas as pessoas, e Jesus deu a vida por todas essas pessoas, é pelo mundo inteiro. Então o sacrifício no Antigo Testamento era o quê? Provisório, e se tornou imperfeito. Não conseguia salvar porque ninguém se arrependia mais. Oferecia o sacrifício apenas para serem perdoados, para continuarem no pecado.